Irmão, agora falaremos sobre Salmos 2. Um dia desses foi Salmo 1. Estamos fazendo um projeto de estudos do livro de Salmos. Eu tenho uma Bíblia de Estudos na versão NVI, Nova Versão Internacional. Eu também lerei a maior parte do tempo as notas de rodapé. Ou seja, o objetivo aqui é fazer um estudo mais profundo, mais complexo. E às vezes você não tem tanta motivação para ler a Bíblia, ou às vezes você tem dificuldade para entender também. Então, esse estudo aqui, ele pode cair como uma luva na sua vida, né? E estudos, eles são profundos, né? Existem tipos de entretenimentos rasos e supérfluos, mas estudos não são, né? Pelo menos geralmente. Então, é necessário de você uma dedicação maior de tempo, mas por outro lado, a recompensa também é maior, né? Você se aprofunda mais e você recebe muito mais, né? De transformação, porque a palavra de Deus, ela nos transforma. Então, eu também deixarei essa live salva, porque eu estou gravando ela, no meu canal no YouTube. Se precisar, você me pede. Mas tem também na bio do meu Instagram. Em Salmos 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Sabia que Deus ri? Ou não? Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei, em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente. Pois, no instante, acende-se sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Agora vamos ler as notas de rodapé da Bíblia de Estudos sobre Salmos 2. Primeiro, o autor e a data desse salmo são desconhecidos. Pedro e João atribuíram a Davi em Atos 4:25, possivelmente em harmonia com a prática judaica de honrar Davi como principal autor do saltério. Saltério são os livros de Salmos, né? Os textos de Salmos. Então, comumente os judeus atribuem, a maioria, quase todos eles, a Davi. Salmo Régio foi composto para o coração dos reis davídicos, tendo em vista a aliança do Senhor com Davi. Reis davídicos são os filhos, netos, tataranetos de Davi que sucederam o trono de Israel. Posteriormente, as palavras de juízo contra a casa de Davi, e as proclamações da futura redenção divina de seu povo, por meio de um filho régio e augusto do próprio Davi, ressaltam o significado messiânico desse salmo. Sendo a segunda metade da introdução aos salmos, proclama a bem-aventurança de todos os que reconhecem o senhorio de Deus e do seu ungido e nele se refugiam. Assim como a consagração que fala nos Salmos também reconhece isso. Esse salmo é muitas vezes citado no Novo Testamento.
que é aplicado a Cristo como grande filho de Davi e ungido de Deus. Bem, você percebe que nesse salmo ele diz assim, né? Versículo 2. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido. Ou seja, os estudiosos atribuem a Davi, né? A Jesus, esse ungido que é dito aqui nesse salmo, né? As nações rebelam-se. No antigo Oriente Médio, a coroação de um novo rei era muitas vezes ocasião de revolta dos povos e reis que tinham ficado sujeitos à coroa. O rei recém-ungido é retratado aqui como governante de um império. Veja bem, hoje o governo da democracia dura 4 anos, né? Isso é a média, é o normal. Imagina, quando era coroado um novo rei nessa época, durava enquanto ele vivesse. Se ele fosse um rei ruim, praticamente você levaria sua vida inteira debaixo de um governo ruim. Então, mesmo que ele fosse um rei bom, sempre tem pessoas ruins, né? Então, se o rei é bom e tem pessoas ruins, as pessoas ruins não gostam dele. Por quê? Porque ele é bom. Mas, às vezes, era o próprio rei que era ruim. Então, sempre havia, ou quase sempre havia, pequenos grupos ou grandes grupos de rebelião contra aquela coroação real, né? Então, esse salmo, você vê que ele começa dizendo assim, ó, por que se amontinam as nações e os povos tramam em vão? Você sabe o que é isso? Ele está fazendo uma alegoria ao fato de que Jesus, sendo coroado rei, as nações desse mundo não irão aceitar ele. Elas irão tentar tramar para destruir o império de Cristo, do ungido de Deus. Fazendo alusão a quê? A isso que acontecia nessa época da monarquia. Mas acontece ainda hoje, né? Você vê protestos. Por exemplo, Jair Messias Bolsonaro ganhou na eleição de 2018 e as pessoas de esquerda fizeram vários protestos contra a eleição dele, né? Então, vamos dizer que Jair Messias Bolsonaro, fazendo uma alegoria, seria Jesus, e os esquerdistas, os ímpios. Seria como os ímpios não recebendo o governo de Cristo. Mas aí continua, aí é onde que continua o salmo. Quando ele diz aqui, por que se amotinam os povos, aqui a nota de rodapé também diz que pode ser substituído por uma sinonímia, dizendo como ousam, ou seja, por que, na verdade, tem um sentido de como ousam. Continuando os rodapés, eu estou fazendo isso por quê? Porque eu sei que você tem preguiça de ler a nota de rodapé de Bíblia de estudo. Então, esse tempo é exatamente para você fazer o que você não faria normalmente. O versículo 2.2, na explicação da nota. O seu ungido. Rebelar-se contra o ungido do Senhor também é rebelar-se contra quem o ungiu. Ungido. Veja bem, o que significa isso? Quem foi que ungiu a Cristo, o Messias, como ungido? Foi o próprio Pai. Então, se você... Gisele comentou aqui, né? Você não tem preguiça de ler, não. Maravilha. Então, você é a exceção à regra. O Pai foi quem ungiu Jesus. Então, Jesus, ele foi ungido pelo Pai. Se você se levanta contra Jesus, que é o ungido, você está se levantando contra aquele que o ungiu. Por isso que o texto diz, rebelar-se contra o seu ungido. O Salmo refere-se ao rei davídico, recebendo em Cristo o seu cumprimento máximo. O que significa isso? Alguns textos da Bíblia, eles têm, vamos dizer assim, que duplo cumprimento. Então, ele se cumpre em uma ocasião presente, de forma parcial, mas ele também tem um aspecto profético, que vai se cumprir só no futuro. Então, esse texto, ele tem uma parte literal que se cumpriu em Davi, porém, ele também tem uma parte profética que vai se cumprir em Cristo. E a Bíblia ela é cheia desses textos dessa forma. E o livro de Salmos é totalmente lotado, é cheio desse tipo de linguagem profética.
Infelizmente, os crentes de igrejas tradicionais calvinistas não aceitam essa verdade, né? Então, eles sempre combatem essa inspiração e esse aspirar profético da palavra de Deus. Saiam das igrejas reformadas e tradicionais. Continuando. A palavra Messias, em nosso idioma, provém da palavra hebraica, que significa ungido. E a palavra Cristo provém da palavra grega com o mesmo significado, ou seja, ungido. Então, Messias e ungido é a mesma coisa. Cristo e ungido é a mesma coisa. Uma variante do grego, outra do hebraico, mas é sempre ungido. O Senhor caçoa dos rebeldes, com risos de desprezo. O Senhor enfrenta a confederação das potências mundiais com a declaração soberana de que ele é quem estabeleceu o rei davídico da sua cidade real, Jerusalém. A promessa de Deus a Davi é que do trono de Davi jamais faltaria rei e que o seu reino seria eterno. Aí eu te pergunto, como que seres humanos que morrem podem criar um reino eterno? Eles não criam. Não tem como a promessa de Davi ser apenas um cumprimento literal, humano. A promessa de Davi, ela se cumpre em Cristo. Então, ao mesmo tempo que uma promessa ela se aplica a Davi, ela também se aplica a Cristo, porque Cristo é descendente de Davi. É por isso que em alguns trechos da palavra de Deus, você verá que Jesus era chamado de o filho de Davi, a raiz de Jessé. Por causa disso, porque para Deus cumprir uma promessa que ele fez a Davi, ele tinha que levar Jesus a ser descendente real legítimo do rei Davi. E então em Cristo se cumpre a promessa de que Davi teria um reino eterno, porque Davi já morreu, os descendentes dele também, mas Jesus está vivo. Ah, e outra coisa, Deus caçoa, né? Ele ri de pessoas que falam, nós vamos destruir Deus, nós vamos destruir o Senhor. Imagina Lúcifer, Satanás, falando, a gente vai juntar aqui, aí ele vem, convence, ele vai em 100% dos anjos e convence, separa em três, né? 1, 2, 3. Ele convence um terço desses três a se rebelar contra Deus e, entre aspas, destruir o Senhor. O que o Senhor faz? Ri da cara dele, porque é impossível. Mas não só da cara dele. Quando as nações, na batalha de Gog e Magog e na batalha do Armagedon, em Apocalipse, eles se reunirem para tentar destruir o povo judeu, destruir a Jerusalém, o Senhor também vai rir deles. Quem que vocês pensam que são? O Senhor ri com desprezo, né? Então, Deus ri. Se você não sabia, agora você sabe. Às vezes, aqui, o texto diz furor, né? Furor é a ira de Deus manifestando sua justiça. Então, quando a Bíblia fala, ela usa essa palavra, né, furor, você entenda como a manifestação da justiça de Deus. Isso é o furor dele. Santo Monte, o que é o Santo Monte? É o Templo de Jerusalém. O templo em Jerusalém, localizado em uma região mais alta, ali é o Santo Monte. O versículo 7 e o 9. O ungido do Senhor proclama o decreto divino da coroação. Quanto à aplicação do Novo Testamento, a ressurreição de Jesus. Quanto à sua superioridade em relação aos anjos, quanto à sua nomeação como sacerdote, aí tem as referências aqui, né? Atos 13:33, se você quiser ler, Hebreus 1:5, Hebreus 5:5. Nesses outros que eu li também tinham referências, só que aí a gente vai só criando, vamos dizer assim, uma árvore, né? Eu vou ter que abrir outro texto, e outro texto, e outro texto, e esse aqui não vai terminar nunca. Então, se alguém quiser foto, depois eu posso mandar a foto do rodapé para você conferir cada um das referências cruzadas. O 7. No Antigo Oriente Médio, o relacionamento entre um grande rei e seus reis súditos, e um de seus reis súditos, que governavam debaixo da autoridade dele,
lhe deviam lealdade. E isso era manifesto não somente pelas palavras Senhor e servo, mas também por pai e filho. O rei davídico era servo do Senhor e seu filho. Segundo Samuel 7, 5 ou 14. Vamos lá, vou explicar isso aqui. No passado, hoje em dia, você tem o governador, o prefeito, o presidente. Naquela época, todo mundo era rei. Você tinha o rei da nação e você tinha o rei das províncias, das cidades. Então, hoje a gente mudou, né? Nós chamamos de prefeito, mas naquela época era chamado de rei. Só que ele só comandava um território dentro de um território maior. A forma como eles expressavam essa lealdade, às vezes era de senhor e servo, meu servo, mas às vezes também de pai e filho, meu pai, meu filho, ou seja, tinha o rei da nação e tinha o rei da província, da cidade, o prefeito, né? Aí ele chegava para o rei da nação e falava, meu pai precisa de tal coisa, tal coisa. E aí o rei da nação dizia, meu filho, tudo bem, te darei isso e aquilo, entendeu? Então, essa alusão, ela também é feita nesse termo, nesse texto, com relação a Davi e Jesus. Davi, ele era o servo e Jesus o Senhor. Davi, ele era o filho e Jesus o pai. Então, apesar dele ter iniciado o reinado davídico, existia um rei acima dele que era maior do que ele, Davi, que era Jesus. E esse rei ele chamava de pai e ele também chamava de Senhor. Versículo 8. Como herança, como domínio. Assim como a terra prometida era herança, aí tem as referências. Assim como a terra prometida era herança, herança do Senhor. Confins da terra. No fim, o governo do ungido será do Senhor, terá a mesma extensão do governo do próprio Deus. Nesse texto onde fala confins da terra, até os confins da terra, o texto quer dizer que o governo de Jesus terá a mesma extensão territorial do governo do Pai. Segundo Apocalipse 12, 5 e 19, 15, essa palavra será cumprida no reino triunfante de Cristo. Em Apocalipse 2, 26, 27, Cristo declara que nomeará os que permanecerem fiéis a ele para compartilhar do governo que subjugará as nações. Despedaçarás como a um vaso de barro. Então, esse texto diz, versículo 9, tu despedaçarás as nações como um vaso de barro. Isso se cumprirá em Apocalipse, quando começar o fim dessa era e o começo da próxima. O Senhor ele vai exterminar os governos humanos, como se quebra vasos de barro. Os governantes rebeldes são advertidos, né, do 10 ao 11 e o 12. Depois o texto, naquele pedaço, ele diz, exultem, ou seja, saúdem com alegria o Senhor como rei, né? Tremer com reverência e temor. Beijem, porque ele diz aqui, ó, no versículo 12, você sempre presta atenção no início do que eu leio. Beijem o filho para que ele não se ire. Agora vamos lá. Beijem, em sinal de submissão. Aí tem algumas referências. A submissão a um rei assírio era expressada beijando-lhe os pés. Na época que esse salmo foi escrito, existiam nações vizinhas a Israel e uma dessas nações eram os assírios. E uma forma de demonstrar lealdade, submissão ao grande governante máximo do reino assírio, o que eles faziam? Beijavam-lhe os pés. Era uma forma de se humilhar e dizer, eu estou submisso a você. Eu sou completamente seu. Era uma forma de dizer. Então, o salmista, ele faz essa paráfrase, ele faz essa correlação entre o que existia na época e o que cada um de nós, né, devemos fazer com Jesus. Beijam o filho, versículo 12. Beijam o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente,
pois no instante acende-se sua ira. Ou seja, você deve prestar essa submissão e reconhecer o grande Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Kyrios é a palavra em grego para Senhor. Então ele é o nosso Kyrios, o nosso Deus. E a ira dele se acende rapidamente. Então, humilhe-se a Deus, reconhecendo-lhe o seu senhorio, a sua autoridade, o seu governo. Bem, então hoje acabamos Salmos 2. Por incrível que pareça, estamos conseguindo fazer isso em vídeos relativamente curtos. Se você perdeu, você pode assistir no meu canal do YouTube. Se tiver qualquer dúvida, você pode me chamar no privado que eu te respondo quando eu tiver tempo, porque eu também trabalho. Eu não estou com o ministério em tempo integral, então em algum momento eu vou te responder, claro. Então, eu quero orar também por você. Senhor, que em nome de Jesus, cada um que ver essa mensagem possa encontrar no Senhor a submissão, a honra, a lealdade ao seu governo futuro, para que eles não sejam condenados e eles não experimentem da sua ira, mas sim da sua bondade, misericórdia e da sua salvação. Que em nome de Jesus o Senhor comece o processo de conversão na vida de quem não começou e o Senhor continue na vida daqueles que já se converteram, para que eles estejam apresentados diante de Ti no último dia como igreja, sem mácula, nem ruga, nem mancha, e bem preparada para o noivo. Em nome de Jesus, amém.